Olá, meninas do cafezinho, bem-vindas aqui a mais um dos nossos podcasts com os nossos momentos preciosos. Hoje é o nosso terceiro podcast aqui no Instagram. Eu faço os podcasts através do meu Instagram. E daí eu recordo, né, os comentários de vocês e tudo. À medida que eu vou fazendo aqui, eu vou gravando em outro device, né, outro aparelho. E eu posto no YouTube. Então, se você não vai ter a condição de ouvir esses 15 minutos agora, você pode acessar via YouTube. Oi, Érica! Então, vamos lá. Vamos ao nosso podcast. O primeiro podcast que a gente fez, ele teve como tema a priorização, né? A priorização do lar. Hoje o nosso podcast vai ser na ordem que a gente vai estar priorizando as coisas. Então, a primeira coisa é Deus, né? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre Deus. Eu tenho uma pergunta para você meditar. Daí você me fala. As meninas aqui podem escrever. Ou você medita e depois você comenta aqui no YouTube. A primeira coisa é... o que você tem feito para melhor obedecer a Deus? O que você tem feito para melhor obedecer a Deus? Essa é uma pergunta que veio ao meu coração no ano de 2013, quando eu comecei um reavivamento espiritual na minha vida. Justamente essa questão de o que é que eu tinha feito. Peraí, bebê. Pega, pode pegar. Cobertorzinho. O que é que eu tenho feito na minha sala? Olha aqui, ó. Meu bebê tá brincando na casinha enquanto eu tô falando com vocês. Olha aqui a situação. Tá vendo? E ele tá aqui do lado brincando. Então, o que é que eu tenho feito para obedecer a Deus? Em 2013, essa visão veio no meu coração. E eu me deparei com um versículo que é Provérbios, na verdade. Deixa eu pegar aqui. Provérbios. Salmos, Provérbios. Acredito que é 18:24. Vou abrir aqui na minha Bíblia para ler para vocês. Não, deixa eu pegar aqui, gente. Só um segundinho. Tava com a referência aqui na mão e acabei... Provérbios 23:12. Vamos lá. 23:12 diz o seguinte: não deixe... 23:12. Preste atenção no que lhe ensinam e aprendam o mais que puder. Provérbios 23:12. Então, esse versículo falou muito ao meu coração numa das pregações do meu pastor na igreja. E daí eu comecei, através do meu aprendizado em casa, a procurar o que é que eu poderia fazer para estar melhor aprendendo sobre Deus. E foi assim que eu comecei a minha leitura bíblica em 2 anos. E aprender mais de Deus o máximo que eu podia. Karina, como você conseguiu fazer isso? Então, na época, eu lia livros, eu li vários livros. À medida que eu ia lendo a Bíblia, eu fiz... A primeira coisa foi a leitura bíblica em 1 ano, junto com esses livros, e depois eu comecei o estudo na leitura bíblica em 2 anos. E eu percebi uma coisa que me chamou muito a atenção. A primeira coisa foi o quanto eu precisava de Deus. À medida que você vai lendo as escrituras, você vai vendo o quão pecadora você é, quantas falhas você tem, e isso vai falando assim muito ao meu coração.
Uma referência que eu quero compartilhar com vocês é Salmo 18, 28. Estou escutando meu bebê brincando aqui do lado. Salmo 18, 28. Estou abrindo aqui na minha Bíblia. Salmo 18, 28 diz o seguinte: Tu, ó Senhor, me iluminas. Tu, meu Deus, acabas com a minha escuridão. Gente, esse versículo falou muito ao meu coração quanto à minha necessidade de Deus. Sem Deus, eu estaria em escuridão, sabe? Eu estaria totalmente perdida, como eu fiquei, mesmo sendo cristã, esses primeiros anos, onde eu não tinha um relacionamento com Deus pessoal. Era uma coisa muito como até Jó fala, né? Que... Estão escutando meu bebê, ele tá brincando aqui no chão, feliz da vida. Que eu ouvia falar de Deus, eu não tinha um relacionamento com Deus onde ele falava comigo. E isso mudou a partir do momento que eu comecei a diligentemente aprender mais dele. A segunda coisa que eu aprendi, a primeira foi que Deus, né, eu preciso de Deus. Deus, ele é a luz que ilumina a minha escuridão, literalmente. E a tela tá escura mesmo, Ju, porque eu só tô fazendo mesmo a gravação do áudio e conversando com vocês. Daí a segunda coisa que eu aprendi foi que Deus cuida de mim e se importa comigo pessoalmente. Não é o tipo da coisa que Deus ama a igreja ou Deus ama instituições. Não é isso. Deus ama Karina. Deus se importa com Karina. E ao mesmo tempo que Deus se importa com cada uma de vocês que está ouvindo esse áudio, né? Deus, ele se importa pessoalmente com você. Ele quer um relacionamento pessoal com você. E isso eu aprendi através de Isaías 40. Isaías 40. Meu bebê tá tocando terror aqui na sala. Isaías 40, 11 diz o seguinte: Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Gente, nessa época, como eu falei, eu tinha acabado de ter filho, então eu ainda estava amamentando. E quando eu li esse versículo, foi assim um acalento para minha alma muito grande, porque eu sabia que Deus estava cuidando de mim pessoalmente, né? Ele não estava ali fingindo ou algo desse tipo. Ou até mesmo, como eu falei, né? Uma instituição, alguma coisa assim. Então, primeiro, vou recapitular. Eu preciso de Deus. Segunda coisa que eu aprendi é que Deus cuida de mim e se importa comigo pessoalmente. E na própria Bíblia fala, né, que Deus, ele deixa uma ovelha, deixa as ovelhas 99 em segurança para pegar aquela que está perdida. Virei a câmera. Para pegar aquela que está perdida. Então, assim, para mim foi algo muito... Filho, desce daí. Thomas, desça daí. Desça daí, meu amor. Olha para mim. Desça. Filho, eu vou desligar e você vai ser disciplinado se você não descer. Desce daí. Eu tô avisando a você. Desça. Gente, esse era o tempo que eu tinha para vir conversar com vocês, por isso que a minha pequena foi deitar e eu achei que ia brincar quietinho aqui. Mas não tá brincando, não. Desça, meu filho. Ai, ai. Vamos lá. A terceira coisa foi, eu precisava pedir a Deus forças para buscá-lo intencionalmente. A força de buscar ao Senhor, ela vinha exatamente do Senhor, ela não vinha de mim. Quando eu li Filipenses, vou ler para vocês, Filipenses 2, 12 e 13, diz o seguinte. Filipenses 2, 12 e 13, diz: Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente.
Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Então, o querer e o realizar, ele vem do Senhor, sabe? Ele é uma resposta. Eu vi uma vez uma fala de uma pessoa que estava dizendo que estava na guerra. Ele esteve na guerra, ele era veterano de guerra. E quando ele estava na guerra, eles estavam numa emboscada e precisava de alguém para segurar a tropa que estava vindo. Eles iam todos morrer se alguém não ficasse, segurasse a tropa para que os outros fossem. Mas essa pessoa praticamente era uma missão de suicídio. E daí o chefe dele, né, no ranking lá, pegou e falou para ele que ele não poderia... quem seria essa pessoa? E daí ele falou, olha, tem que ser nós. E daí ele falou, como assim? Por quê, né? Com desse tanto de soldados, ser logo eu? E daí ele falou que não seria, que teria que ser ele. Por quê? Porque ele estava... ele tinha uma responsabilidade com aquele grupo. E ele explicou o que é responsabilidade. Eu achei muito interessante. Ele falou assim, que responsabilidade é uma resposta a uma habilidade que você tem. Então, responsabilidade seria Deus dá uma habilidade a você e você ter a responsabilidade a essa habilidade que Deus te deu. Eu achei isso muito interessante, gente, porque Deus, ele tem nos dado habilidades, todos nós temos habilidades e temos dons diferentes, né? As habilidades a gente é capaz de aprender. Um exemplo, eu tenho um dom com pintura, certo? É uma coisa que Deus me fez assim, mas eu tenho aprendido técnicas e melhorado a minha habilidade para melhorar essas técnicas, entendeu? Então, assim, é muito interessante, se você pensar sobre isso. Você tem provavelmente uma Bíblia em casa, você tem a habilidade de ler, o que algumas pessoas infelizmente nem têm, muitas pessoas não têm nem a Bíblia em casa, e você tem uma resposta a essa habilidade que Deus tem te dado, que é a leitura, né? Aprender dele. E essa é a primeira razão, porque você deve buscar a Deus, e a segunda é para ser capaz de ensinar. 1 Pedro 3:5 diz o seguinte, eu vou abrir lá. Gente, meu filho está calçado nas minhas curlepes. Para quem não sabe o que é curlepe, é uma sandália de couro, de dedo, tipo uma havaiana, só que de couro. E está empurrando um carrinho de compras aqui na minha sala. Ai, Thomas. Vamos lá. 1 Pedro 3:15. Ai, ai. Ai, ai. Vamos lá. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir e expliquem a esperança que vocês têm. Então, o nosso conhecimento de Deus, ele não está apenas... a nossa responsabilidade não está apenas nas nossas costas para nós mesmos. Nós temos a responsabilidade de aprender sobre Deus para ensinar a todo aquele. E isso inclui os nossos filhos. Eu fiquei pensando, né, quando eu tive o meu reavivamento. Minha filha um dia vai me perguntar, mãe, você é cristã e você lê a Bíblia? E você já leu a Bíblia toda? E eu vou dizer não. E eu vou ficar morrendo de vergonha, porque como é que eu posso ser cristã e não ter me esforçado, né? E a última coisa é que o relacionamento entre Deus e eu é um relacionamento super pessoal. E é uma aprendizagem por dia. Eu sempre deixo para vocês um dever de casa, né? Nesses podcasts. E esse é o dever de casa que eu vou deixar para vocês agora. Eu quero que vocês se esforcem para estar fazendo uma priorização do seu tempo com Deus todo dia. E não precisa ser algo complexo. Não precisa ser o estudo Mulheres Como Eu, que a gente faz no cafezinho. Não precisa ser a leitura bíblica de 2 anos. Eu quero que você leia um capítulo da Bíblia por dia,
certo? Eu aconselharia você ler Salmos, ou você ler Provérbios, ou você ler João. São os 3 que eu aconselharia você a ler. Leia um capítulo por dia. E à medida que você vai lendo, você vai marcar de uma forma a Bíblia, que eu vou te falar agora. Você sabe aquela chavezinha, o jogo da velha, que você usa, tem um dos botões do telefone? Eu quero que você marque esse jogo da velha na frente dos versículos que você aprender algo sobre Deus e que você coloque um coraçãozinho na frente daqueles versículos que você aprenda alguma coisa que arremeta uma mudança de atitude na tua vida, certo? Seja bondade, seja arrependimento, seja fazer o bem aos outros, seja ter mais disciplina, seja ser diligência, seja aquilo que você aprender, você vai colocar um coração. Então, tudo que for sobre você é coração, tudo que for sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o mundo, alguma coisa sobre a personalidade de Deus, você coloca um asterisco. O asterisco não, gente, um jogo da velha. E assim você vai estar começando a criar um relacionamento sobre Deus. Você vai aprender dele e você vai aprender sobre você, sobre mudanças de comportamento. Oi, amada, não tem imagem mesmo não, viu? Eu só estou gravando o áudio do podcast que vai para o YouTube com vocês aqui. Então, esse vai ser o dever de casa de vocês. E numa agendinha, num caderninho simples mesmo seu, você vai começar a guardar todas essas informações que você está aprendendo uma por dia. Então, todo dia você vai lá, ler o seu capítulo, e daí você coloca lá os seus asteriscos e os seus corações referentes àquele dia, o que você aprendeu sobre Deus e você. E esse vai ser a tua tarefa essa semana. E daí vocês vão me falar na próxima semana o que é que essa tarefa tem feito na tua vida, o que é que você tem aprendido sobre Deus. E assim você vai criando um hábito. Na verdade, estudos falam que para criar um hábito você precisa de 21 dias realizando uma tarefa. E tá com soninho, meu filho? Pronto, gente, eu vou indo agora. Oi? Oi? Cookie, tu quer biscoito? E a mamãe vai já dar biscoito. Então é isso, meninas. Eu vou me indo agora. Vou comer biscoito com esse rapaz aqui, dar biscoito para ele. E eu encorajo vocês a estarem fazendo esse relatório, né? Do seu relacionamento com Deus, Deus e você. E priorizando esse tempo tão precioso, porque dele vai depender todo o ensino aos seus filhos, tá bom? Um beijo para vocês e que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.